A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu sou o Lucas, da comunidade evangélica Templo do Espírito Santo, e esse é mais um episódio da série A Luz da Palavra. Peço que meus amados irmãos acompanhem a leitura junto comigo em Evangelho de Cristo, segundo o relator João, capítulo 1, versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: De onde me conheceste tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, te viu eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Até aqui. Meus irmãos, muitas vezes pelos dias de hoje nos perguntamos: será que Deus me chamou mesmo? Será que eu tenho um chamado em minha vida? No Evangelho de João, no capítulo 1, João primeiro relata da onisciência, que desde o princípio Ele é. Ele não tem o início, nem ao menos o fim. Ele é a eternidade, dizendo verdadeiramente de Cristo Jesus, o verdadeiro Deus. Mais para frente, João testifica de Cristo Jesus, aonde ele prepara o caminho para o Senhor. Já mais para frente, no capítulo 1, podemos ver o chamado dos primeiros discípulos. Mais para frente, os primeiros apóstolos, aonde Jesus viu Natanael vir ter com ele, onde antes Felipe já havia o avisado: eis o Cristo. Então Natanael, curioso, foi procurar saber. E quando Natanael se achegou próximo a Jesus, Jesus mostrou o quão ele é poderoso e a onisciência dele. Antes mesmo dele ir ter com Jesus, Jesus havia o visto e sabia desde o princípio o chamado na vida daquele varão. Muitas vezes nos perguntamos: o porquê logo eu, Deus me chamou? Peco todos os dias, erro tantas vezes. Muitas vezes nos sentimos como inúteis e perguntamos: será mesmo que tem um chamado em minha vida? Nessa passagem é relatado que mesmo que antes que Felipe tivesse chamado Natanael, o Senhor já havia o chamado ele, aonde verdadeiramente ia o seguir, o reconhecendo como o Senhor e verdadeiro e legítimo Salvador. Muitas vezes nos perguntamos: o porquê logo eu? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, ele deixa bem claro para quem ele veio, de tão poderoso a qual ele é. Ele não veio para aqueles que se acham são, ele não veio para aqueles que acham que não precisam de uma salvação. Porque como reconhecemos que verdadeiramente somos falhos e pecadores? Através dos mandamentos do Senhor, a qual não somos tidos como apenas pecadores, mas criminosos. Um grande exemplo: quando transgredimos a lei aqui da terra, somos tidos como criminosos, porque não obedecemos à lei. Assim somos nós, como denegrimos um mandamento do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara que quando denegrimos um, todos são denegridos juntos. Quando desobedecemos um, todos estão sendo desobedecidos e caímos debaixo de condenação. Aí vemos verdadeiramente quando olhamos para os mandamentos do Senhor, aonde Ele diretamente ditou para que Moisés pudesse escrever na pedra, vemos que necessitamos de um Salvador, e Ele é Cristo Jesus. Por isso que Ele deixa bem claro no capítulo 5, versículo 32 de Lucas, que Ele veio aos doentes, aos pecadores, ao arrependimento. Meus irmãos, muitas vezes, pelos dias de hoje, misturamos a emoção com o arrependimento. Aí nos perguntamos: como aquela pessoa fazia isso e aquilo, errava tanto, e hoje está na presença do Senhor, tido como de uma forma diferente? Mas a palavra do Senhor é bem clara que aquele que é nascido do Senhor, nascido do Espírito, é regenerado para a honra e glória do Senhor e verdadeiramente tem uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo, antes era um doente e hoje tem vida em Cristo Jesus. Mas não é porque nos tornamos filhos do Senhor, porque antes éramos criaturas, como a palavra do Senhor deixa bem claro em Marcos 16,15. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas quando o recebemos e o confessamos o teu nome, nos tornamos verdadeiramente filhos do Senhor. Por isso, irmãos, Ele não veio àqueles que são, que acham que não precisam de salvação, mas sim aos doentes, que reconhecem verdadeiramente o Senhor como nosso legítimo e único Salvador. Por isso, meus amados irmãos,
Nunca duvide do chamado do Senhor em sua vida. Não queira acrescentar aquilo que Deus não te chamou. Faça aquilo que está na vocação a qual Deus te chamou. Se você não sabe, no começo realmente não sabemos. Até mesmo quando estamos no meio, não sabemos. Mas isso é falta de comunhão. Isso é falta de conversar com Deus. Porque se verdadeiramente nos esforçarmos e nos prostrarmos diante do Senhor, veremos o chamado do Senhor em nossas vidas, seja em qual for a área, mas para que o nome dele seja glorificado e engrandecido, e seremos verdadeiramente instrumentos e ferramentas do Senhor, aonde vidas e vidas, através da sua vida, meu amado irmão, haverá de se achegar, e vidas serão salvas através da sua vida, porque salvação não há na igreja, porque a igreja, irmão, não salva. Religião, muito menos, mas há salvação em Cristo Jesus, onde somos remidos pelo teu sangue todos os dias. Morremos com Cristo, mas também vivemos com Cristo. Então nunca duvide do seu chamado, meu amado irmão, porque Ele te chamou. Escolhido são o povo judeu, mas chamados somos todos nós, que somos denominados como gentis, aonde pela porta qual foi aberta, a porta da salvação, hoje temos o privilégio de o servir. Meus amados irmãos, já encerrando, não quero escandalizar, muito menos colocar um atrito em teu coração, mas que a palavra do Senhor venha edificá-lo. Meus irmãos, assim como o Senhor, Ele é rico em graça, Ele é rico na bondade, conforme deu seu Filho, nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado, unigênito, único gerado de Deus, para o sacrifício naquela cruz, para morrer em nosso lugar, onde nossos pecados estavam nele ali naquele momento. Meus irmãos, assim como Ele é rico em graça, Ele também pode vos abandonar. Porque a palavra do Senhor é bem clara, se você abandoná-lo primeiro, Ele há de te abandonar. Eu aprendi desde o início de minha fé que o Senhor tem um compromisso com quem verdadeiramente tem um compromisso com Ele. E assim teremos a vida com Deus. Meus irmãos, desde já eu deixo o meu muito obrigado. Peço que meus amados irmãos curta, compartilha, se inscreva no canal, nos adicione no Facebook, nos siga no Instagram e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Não é para nos engrandecer, mas que a luz da palavra se achegue às demais pessoas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Deus abençoe a cada um de vocês.